O Morning é especial, afinal de contas acontece nesse momento o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral que pode tornar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro inelegível, e hoje nós teremos um debate com dois advogados aqui para tentar entender os argumentos pró e contra essa inelegibilidade. A gente acompanha ao vivo o voto do ministro Raul Ramos, agora ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. E não de decorrências ou desdobramentos insuscetíveis de demonstração segura. Portanto, vê-se que o legislador objetiva e expressamente vinculou a análise da gravidade das circunstâncias configuradoras do ato abusivo ao pleito eleitoral. Aprofundando o comando legal, sabe-se que, abro aspas, a circunstância de os fatos terem sido praticados antes da existência de candidaturas registradas não inviabiliza por si só o reconhecimento do abuso, fecho aspas, sendo certo, portanto, que a ação pode ter por objeto, abro aspas, fatos ocorridos antes mesmo das convenções partidárias, fecho aspas, citando precedente deste colegiado. A possibilidade de utilização de fatos anteriores, todavia, não encontra eco nos fatos futuros, posteriores à eleição e à diplomação. Isso porque, se a vinculação entre o evento abusivo e a eleição é um critério finalístico, é evidentemente possível que atos anteriores repercutam no pleito, e inclusive que tenham este como razão de ser. Todavia, em uma constatação lógica que ilumina o conteúdo das prescrições legais acima destacadas, fatos e circunstâncias incontroversamente ocorridos em momentos posteriores às eleições não podem ter o condão de influenciar o evento já ocorrido, encerrado. É uma lógica natural. Em consequência, ainda que houvesse sido demonstrada irrefutável correlação entre a reunião que compõe a causa de pedir da inicial e o achado e documentos posteriormente agregados à instrução, em especial a minuta do decreto do Estado de Defesa, o que sequer ocorreu, conforme a seguir demonstrado, mesmo assim, tais fatos não poderiam servir de base para a aferição da gravidade do ato tido por abusivo, pois os eventos posteriores são, logicamente, incapazes de vulnerar os bens jurídicos normalizados e a legitimidade do pleito de 2022. Se aqueles documentos só ocorreram em 2023, não há como vinculá-los à eleição. Em reforço, não se ignore que o legislador, corroborado pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, delimitou o conteúdo temporal objeto da AIGE a fim de resguardar, de um lado, a segurança jurídica do processo eleitoral e a necessária estabilidade para o exercício do mandato conquistado nas urnas eletrônicas, e de outro, a celeridade e a razoável duração do processo. Assim é que o prazo decadencial para ajuizamento da AIGE tem por termo inicial o registro da candidatura e por termo final o último dia para a diplomação dos eleitos. Nesse norte, esta Corte já consignou, cito precedentes que vêm nesse mesmo sentido com o eminente ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Não à toa, o TSE entende que pela imprestabilidade de fatos descobertos após o prazo decadencial da propositura da ação de investigação judicial eleitoral. Cito precedente que se diz: ampliação objetiva da demanda, inviabilidade. Após a citação, a ampliação objetiva da lide depende da aquiescência dos demandados. E, ainda que houvesse aquiescência, na espécie a descoberta de novos fatos ocorreu após o prazo decadencial de propositura da ação de investigação judicial eleitoral, o que obsta à utilização do Instituto. Citando precedente com a relatoria do eminente ministro Mauro Campbell Marques. Retomo. A fixação de um marco temporal delimitador
no âmbito do processo eleitoral decorre, em realidade, de critério adotado pelo ordenamento jurídico eleitoral e pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, com o fim de garantir que as relações jurídicas eleitorais sejam estabilizadas, de modo a evitar potenciais prejuízos decorrentes da eternização da litigância durante o exercício do mandato, em prejuízo à segurança jurídica indispensável ao processo eleitoral e privilegiando-se assim a estabilidade do exercício do mandato e a continuidade administrativa. Além disso, abro aspas, no âmbito eleitoral, a segurança jurídica assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam dos prédios eleitorais, fecho aspas, citando precedente do egrégio Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário sob a relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. A título exemplificativo, citam os seguintes julgados, que bem denotam a importância da limitação do marco temporal como mecanismo que privilegia a estabilidade e a segurança do processo eleitoral. Eles tratam de fatos supervenientes, aqui como aqui se cogita. Primeiro, de relatoria da eminente ministra Luciana Lócio. Outro, com o eminente ministro Sérgio Banhos. Mais um, com o eminente ministro Sérgio Banhos. Então, feito esse registro, rememoro que a vedação ao uso abusivo do poder visa tutelar a igualdade de oportunidade entre os candidatos e o livre exercício do direito de sufrágio, a fim de salvaguardar a normalidade e a legitimidade das eleições, sendo certo que a aferição da gravidade é balizada pela vulneração dos bens jurídicos tutelados pela norma, em face das circunstâncias do caso concreto suscetível a adelgaçar a igualdade de chances na disputa eleitoral, citando precedente com o eminente ministro Edson Fachin. Diante desse contexto legal e jurisprudencial, faz-se mister reconhecer a data do pleito como marco temporal fatal, delimitador dos fatos ou provas elegíveis para a valoração da gravidade do ato abusivo. Assim, com as máximas vênias, compreendo não ser possível, na presente ação de investigação judicial eleitoral, valer-se, para o fim de se aferir a configuração da gravidade do ato abusivo, de elementos fáticos probatórios cujo referencial temporal seja posterior à data do pleito, razão pela qual não serão apreciados temas como a minuta de decreto de estado de defesa apreendida na residência do ex-ministro da Justiça em 12 de janeiro deste ano e os fatos relacionados à alegada não aceitação dos resultados eleitorais. Ademais, ainda que se admitisse a aferição da gravidade com base em elementos futuros, ainda assim seria essencial demonstrar cabalmente a ligação causal entre a reunião que anima a causa de pedir e os achados e eventos posteriores. No caso concreto, todavia, considerar que os referidos fatos posteriores ao pleito possuem o condão de influir na análise da gravidade da conduta aqui apreciada, como se fossem desdobramentos do primeiro, resultaria em atribuir ao primeiro investigado inconcebível responsabilidade objetiva. O fato de o ministro da Justiça ser subordinado ao presidente da República não torna o presidente da República, automaticamente responsável por eventuais atos ilícitos praticados por aquele. Mormente porque não se admite que o vínculo subjetivo decorra de mera análise dedutiva. Aliás, como se sabe, a medida ou sanção de inelegibilidade é de natureza personalíssima, o que reforça ainda mais a impossibilidade de se atribuir ao primeiro investigado a responsabilidade objetiva pela existência da referida minuta de desconhecida autoria ou pelas nefastas ocorrências do dia 8 de janeiro de 2023, dado que, repita-se, inexiste nesses autos qualquer elemento que efetivamente vincule Jair Messias Bolsonaro a tais fatos, sendo pacífico, repita-se, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que, para a configuração da prática do abuso de poder,
abro aspas, embora seja possível o uso de indícios para comprovar os ilícitos, a condenação não pode se fundar em frágeis ilações ou em presunções, especialmente em razão da gravidade das sanções impostas, fecho aspas, citando precedente o eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Nesse sentido, veja-se o seguinte outro julgado desta Corte Superior. Sobre o candidato apenas beneficiário da conduta abusiva, que não participou diretamente do fato, nem com eles anuiu, não pode incidir a inelegibilidade cuja natureza é personalíssima por ausência de contribuição para o ato ilícito. Lembrando que estamos tratando aqui dos fatos que não são aqueles descritos na petição inicial e que, portanto, não tiveram a participação direta e imediata do presidente, do ex-presidente. O precedente é do ministro Jorge Mussi e os detalhes do recurso especial eleitoral constam do voto. Portanto, sem prejuízo da opinião pessoal que cada indivíduo sobre a quem compete a responsabilidade política dos episódios, sob o viés jurídico, não há nexo de causalidade entre os fatos. Cumpre destacar, entretanto, que conforme... Ministro Raul, desculpa. Presidente, eu queria só um esclarecimento. Por favor, ministra Carmen. Cumprimentando, porque estou interrompendo o voto. Vossa Excelência me permite apenas um esclarecimento. Claro. Eu estou seguindo o voto com muito gosto, como sempre, escuto os colegas. Cumprimentando todos, senhor presidente, Vossa Excelência, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados. Apenas nessa passagem do voto, que, como disse, estou seguindo com muito gosto, Vossa Excelência teve a gentileza de nos encaminhar, não me pareceu que no voto do ministro relator tivesse nenhuma referência a que este documento, que o relator acolheu como juntada, tivesse nenhuma referência nem de autoria, nem de responsabilidade do primeiro investigado. Se eu entendi, só para ficar claro, porque eu, por exemplo, no meu voto, nem uso este dado, presidente. Eu fiz um voto apenas da cena, que é o objeto do cuidado. Mas como Vossa Excelência está se manifestando especificamente, e eu quero só entender, dizer, Vossa Excelência está excluindo alguma coisa, mas sem pertinência com o que o relator teria dito, porque não sei se o ministro Benedito acolhe a minha compreensão no sentido de que Vossa Excelência não se manifestou sobre este documento, este rascunho, nem isso foi fundamento de voto, só para ficar claro, porque o ministro está dizendo alguma coisa, presidente, importante. A responsabilidade é personalíssima e isso foi reiterado no voto do relator. Acho que o eminente relator, passo a palavra antes ao eminente relator, porque acho importante, realmente, porque o longo voto do eminente relator se baseou na reunião. O fato de ter juntado essa minuta golpista em nada afetou, que eu tenha lembrado do voto do eminente relator, e também não se apurou ainda não se apurou a responsabilidade disso. Eminente relator, quer... Obrigado, presidente. Inicialmente, saúdo Vossa Excelência, demais integrantes da Corte, dos advogados e todos que estão assistindo. Exatamente isso, no voto foi claro, explicando. Primeiro, não está se apurando aqui minuta. Foi um reflexo, poderia ser minuta, outra questão da conclusão que eu tive no meu voto, dos efeitos do discurso feito em 18, 2 vezes 18, na reunião que se apura, na atacante à inverdade da urnas eletrônicas. Foi só isso. Obrigado. Devolvo a palavra ao eminente ministro. Obrigada, ministro Raul. Eu agradeço. Agora, acerca desse ponto, me parece que houve sim, no voto do eminente relator, e podemos verificar isso facilmente, folheando, houve sim farta referência não só a esse achado, a minuta de decreto, como a outros fatos posteriores, como caracterizadores de que haveria uma predisposição a atitudes de ruptura do processo democrático naquele governo que já se encerrou. Me parece que são fartas as referências dali constantes. Então, retomo.
Portanto, sem prejuízo da opinião pessoal que cada indivíduo possa ter sobre a quem compete a responsabilidade política dos episódios sob o viés jurídico, não há nexo de causalidade entre os fatos. Promovido o necessário decote do acervo fático probatório apto a influenciar o juízo meritório, com a delimitação do objeto da lide, a reunião realizada em 18 de julho de 2022, ao teor do discurso ali proferido e a divulgação do ato, há inicialmente de se pontuar o seu teor eleitoral. Conforme refere o eminente relator, esta Corte Superior, ao analisar exatamente o mesmo contexto fático dos autos, das já mencionadas representações, os números estão referidos no voto, são 1, 2, 3, 4 representações de relatoria da eminente ministra Maria Cláudia Buchianeri, qualificou o fato que agora estamos examinando, esses fatos que delimitam e que isolam para efeito de exame dessa ação de investigação judicial eleitoral, qualificou o fato como propaganda eleitoral irregular, a denotar o reconhecimento de que o conteúdo do discurso sob análise, ao menos pelo enfoque da representação eleitoral, cujo rito é devera simplificado, ostentou intuito eleitoreiro. Quanto ao conteúdo do discurso sob análise, transcreve-se a compreensão exposta no acordo de relatoria da eminente ministra Maria Cláudia Buchianeri, nas citadas representações, cujas causas de pedir fáticas são idênticas à versada na presente ação de investigação judicial eleitoral. Abro aspas. Se sustenta, disse Sua Excelência, que no evento realizado no dia 18 de julho do Palácio do Planalto, o candidato Jair Messias Bolsonaro teria praticado propaganda eleitoral antecipada ao difundir para embaixadores credenciados no Brasil fatos sabidamente inverídicos e gravemente descontextualizados que atingiram a integridade do processo eleitoral e do sistema eletrônico de votações. Mais adiante, difícil conceber uma eleição constitucionalmente legítima se os pilares de sua subsistência, aceitabilidade das regras do jogo e confiabilidade dos resultados, culminam por se converter em objeto de ataque. E prossegue. A aceitabilidade das regras do jogo e a confiabilidade nos resultados programados, integridade do sistema de votação e apuração e confiabilidade dos resultados das urnas, são valores autônomos a merecerem a respectiva tutela jurídica por serem pressupostos naturais e indispensáveis para as eleições que sejam normais e legítimas, nos termos do artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Diz mais, Sua Excelência, ministra Maria Cláudia Buchianeri, Toda e qualquer intervenção desta justiça eleitoral sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso, capazes de vulnerar princípios fundamentais, outros igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais como a rigidez, a integridade do ambiente informativo, a paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da dignidade e da honra individuais. No caso concreto, na reunião questionada ocorrida em julho de 22, como é de amplo conhecimento, foram veiculados diversos fatos sabidamente inverídicos a respeito do sistema eletrônico de votação e apuração, fatos anteriormente já desmentidos. E carentes de qualquer tipo de prova idônea, fatos insistentemente rebatidos por esta Corte Superior, sem que exista qualquer elemento indicativo novo apto a afastar todas as explicações já apresentadas. Numa democracia, não há de ter limites o direito fundamental à dúvida, à curiosidade e à desconfiança.
Cada cidadão é livre para crer ou descrer no que bem entender, para divulgar, para duvidar. E essa ampla liberdade de pensamentos não pressupõe ou demanda elementos racionais que o justifiquem ou legitimem, e não precisa fundar-se em discursos intersubjetivamente válidos. Qualquer cidadão pode defender e desejar modelo de votação diferente daqueles vigorantes no país, qualquer que seja o formato. Pode sustentar o aprimoramento desses mesmos sistemas, pode propor modificações, sejam elas quais forem. Tudo isso se insere legitimamente no espectro constitucional de proteção da liberdade de expressão, que é de gozar de posição preferencial em nosso ordenamento jurídico constitucional, em especial no contexto político eleitoral. Tanto é assim que há exatamente um ano, em agosto de 2021, foi votada e rejeitada a PEC 135, que previa alterações no formato de votação eletrônica utilizado no Brasil, com a introdução de elementos impressos de auditagem. Proposta idêntica ou assemelhada pode vir a ser apresentada no futuro, e todos e todas são livres para aderirem, apoiarem ou criticarem. Prossegue a ministra Bocchiarelli. Revela-se diferente, contudo, a construção de narrativa fática falsa para angariar apoio e adesão mediante indução a erro. A esses questionamentos e essas tendências de tentativas de mudanças, aí há uma falha no livre mercado de ideias a impor atuação corretiva. A deslegitimação do sistema, a partir da construção de fatos falsos, forjados para conferir estímulos artificiais de endosso a opiniões pessoais, é comportamento que já não se insere no legítimo direito de opinião, dúvida, crítica e expressão, descambando para a manipulação desinformativa, via deturpação fática em grave comprometimento da liberdade de informação e com aptidão para corroer a própria legitimidade do pleito eleitoral. A todos e todas é lícito questionar, criticar, duvidar e repensar, desejar modelos diferentes, propor modelos diferentes. A manipulação de fatos, no entanto, como forma artificial de angariar apoiamentos mediante indução em erro, comprometendo o direito de todos e todas a obterem informações minimamente íntegras, tudo isso com ataques que colocam o próprio jogo democrático em risco, é conteúdo que extrapola a liberdade discursiva e que qualifica-se como comportamento proscrito, seja durante a campanha, seja durante a pré-campanha, e fecho aspas, encerrando as palavras sábias da eminente ministra Maria Cláudia Bocchiarelli. Naquela sentada, acompanhei o voto proferido pela ilustrada relatora. Às vezes gostam de dizer que tem posicionamentos que não seriam isentos. Penso que procuro manter minha isenção como julgador. Para você que está no rádio nos acompanhando, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos, são 10h24. Acompanhei o voto proferido pela ilustre relatora, razão pela qual também aqui comungo do entendimento exposto pelo nobre relator acerca da conotação eleitoral do evento realizado no Palácio da Alvorada em 18 de julho de 2022. Avançando no conteúdo, há de novamente reconhecer-se que nem todo discurso veicula afirmações inverídicas, estando igualmente presentes naquela manifestação trechos nos quais o investigado apenas expõe sua posição política sobre temas abertos ao diálogo institucional público, em especial a discussão sobre o chamado voto impresso e as críticas às instituições e ao então potencial concorrente ao cargo presidencial, censuráveis, não por seu conteúdo, mas sim por configurarem propaganda eleitoral antecipada, portanto irregular. Consoante asseverou o colêgio do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.451, Distrito Federal,
relator, eminente ministro Alexandre de Moraes, abre aspas, a democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que, por sua vez, é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Fecho aspas. Tratando da dicotomia sobre a proteção da liberdade de expressão e a necessidade de combate à desinformação em campanhas eleitorais, Helder Goldman explica, abre aspas, o Estado, quando lida com a desinformação nas eleições e a combate, deve respeitar o direito que as pessoas têm de difundir suas opiniões por meio dos mais diversos canais, inclusive por aplicativos de mensagem instantânea e mídias sociais. Por óbvio, não se defende que a liberdade de expressão abarque a desinformação orquestrada. O direito de exprimir ideias não protege quem pretende ludibriar os eleitores através de conteúdos editados, buscando enganá-los e confundi-los utilizando artifícios e gatilhos emocionais. No entanto, sob a justificativa de minimizar a desinformação das campanhas, tampouco pode o poder público restringir indevidamente a liberdade de expressão em sua esfera individual, coibindo canais que existem para difundir os pensamentos e opiniões. Ao passo que a desinformação eleitoral tem de ser repelida, a atuação estatal deve estar balizada no respeito à liberdade de expressão. Fecho aspas. Essa circunstância... Estamos de volta para você que nos acompanha no rádio. São 10 horas e 29 minutos. A gente continua acompanhando o julgamento de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, a qual somente se revela necessária, mormente em âmbito de ação de investigação, quando a conduta irregular, além de extrapolar a liberdade de expressão assegurada pela Constituição, efetivamente macule a igualdade de chance ou sufrágio universal, o processo eleitoral em si. Fixada a premissa acima, são incontroversas a realização da reunião e seu conteúdo, restando verificar se está presente a efetiva vulneração dos itens tutelados pelo artigo 14, parágrafo 9º da Constituição e pelo artigo 22 da Lei de Inelegibilidades, com a gravidade necessária à produção de seus nefastos efeitos. De pronto, repita-se que o teor do discurso proferido pelo investigado foi permeado por excessos verbais, contendo inclusive informações inverídicas sobre o sistema eletrônico de votação, a exemplo da inexistente intervenção de hackers para trocar votos entre candidatos. Cingida a apreciação da existência de abuso das afirmações inverídicas, desde logo entendo inexistir o requisito de suficiente gravidade. Lembrando que boa parte do discurso reconheço como normal, como legítimo, exceto pelo fato de que caracterizava uma propaganda eleitoral indevida naquela ocasião em que a propaganda era proibida. Em primeiro lugar, tendo em vista que o fato objeto da presente ação já foi apreciado por esta Corte Superior sob o enfoque da propaganda eleitoral irregular,
Faz-se mister destacar o entendimento desta Corte Superior em casos nos quais a conduta apurada na ação de investigação judicial eleitoral foi previamente objeto de medidas jurisdicionais prévias voltadas ao pronto e efetivo enfrentamento do comportamento tido por ilícito. É o que ocorreu aqui. Naquelas representações que há pouco citei sobre a relatoria da eminente ministra Maria Cláudia Bucchiarelli, a Corte teve a oportunidade de se debruçar sobre esses mesmos fatos e, relativamente a eles, adotar as providências que se faziam necessárias. Então, cito o julgado conjunto dos recursos ordinários, números que refiro no voto, no qual o Tribunal Superior Eleitoral reformou o acordo do Tribunal Local, citando aqui precedentes, que havia julgado procedentes pedidos veiculados na ação de investigação judicial eleitoral, cujas causas de pedir fáticas lastrearam-se da procedência de 37 representações eleitorais naquele precedente, não é aqui, por propaganda irregular, que tiveram como beneficiário das condutas do candidato à chefia do Executivo Estadual, que veio a ser eleito naquele pleito de 2014. Essa Corte Superior, reformando a posição do Tribunal Regional naquele precedente, ao verificar que à época das condutas foram adotadas medidas aptas à imediata suspensão dos atos tidos por irregulares, com o posterior sancionamento dos autores, entendeu que tais providências foram capazes de amainar a gravidade exigida no artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 64. Então eu faço aqui a transcrição daquela ementa daquele julgado de relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes. Então, assim como aqui, ali a Corte entendeu que a prévia adoção de medidas por parte da Justiça Eleitoral era bastante para amenizar a gravidade dos fatos ali ocorridos. E aqui tivemos também essa oportunidade naquelas citadas representações sob relatoria da ministra Maria Cláudia Bucchiarelli. De forma similar, este plenário, no âmbito das representações por propaganda irregular acima citadas, que tiveram por objeto rigorosamente o mesmo discurso aqui tratado, harmonizando o direito fundamental à liberdade de expressão e informação com a mínima intervenção, aplicou sanção de multa, tendo sido considerado prejudicado o pedido de remoção dos conteúdos indicados nas representações, justamente, abro aspas, ante a constatação nesta data, quer dizer, naquela data do julgamento daquelas representações, ante a constatação nesta data de que todos já foram removidos, fecho aspas, a evidenciar, tal como no supracitado precedente, a adoção de providências para repelir a ilicitude constatada. Portanto, quando julgamos aquelas representações, aplicamos a multa e nem precisamos determinar a remoção dos conteúdos, porque já tinham sido removidos aqueles conteúdos. O julgado acima, na realidade, ecoa as ponderações lançadas ao longo deste voto, no sentido de que, abro aspas, a intervenção da Justiça Eleitoral no processo eleitoral deve se dar apenas no caso de ser necessário o restabelecimento da igualdade e normalidade da disputa eleitoral ou para corrigir condutas que ofendam a legislação eleitoral, citando o precedente do ministro Sérgio Banhos, na medida em que, abro aspas, o caráter dialético imanente às disputas político-eleitorais exige maior deferência à liberdade de expressão e de pensamento, razão pela qual se recomenda a intervenção mínima do judiciário nas manifestações e críticas próprias do embate eleitoral, sob pena de se tolher substancialmente o conteúdo da liberdade de expressão, fecho aspas, precedente da Corte com o eminente ministro Luiz Fux. Portanto, a preterível coibição de comportamentos irregulares dos candidatos, a impreterível coibição de comportamentos irregulares dos candidatos pode encontrar resposta legítima, necessária e suficiente no emprego de outros instrumentos jurídico-eleitorais, em especial no campo da propaganda, restringindo-se o emprego da gravosa ação de investigação judicial eleitoral a casos excepcionais.
Cito precedentes nesse sentido, com o eminente ministro Gilmar Mendes. Outro, com o eminente ministro Herman Benjamin. Ainda como corolário da premissa fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral, de que a gravidade do ato ilícito pode ser limitada pela oportuna sustação de seus efeitos, relembre-se que a própria Corte, desta feita no legítimo exercício de suas atribuições administrativas, rebateu no mesmo dia 18 de julho de 2022 as informações inverídicas apresentadas na questionada reunião, enviando aos veículos de comunicação minudente relatório, o qual recebeu ampla repercussão jornalística. Prosseguindo na análise da gravidade, conforme observou o ilustre relator no que tange ao alcance do discurso com embaixadores em 18 de julho de 22, ficou, abro aspas, nítido que houve deliberado direcionamento do conteúdo para alcançar simpatizantes, seguidores do já notório pré-candidato à reeleição, fecho aspas. Esta constatação revela-se importante para a análise quantitativa da gravidade da conduta, pois, conquanto censuráveis trechos do discurso, é legítimo afirmar que seus destinatários apenas receberam informações que já haviam antes sido apresentadas, a reduzir sua aptidão para macular a legitimidade das eleições de 2022. Sob essa perspectiva, é inegável a simetria do conteúdo do discurso sob análise com aqueles difundidos pelo primeiro investigado em outras oportunidades. Consoante se extrai das transcrições das livres contidas nos IDs, números tais, o que reduz a capacidade do evento imputado sobre o qual se debruça o julgador de produzir forte e surpreendente impacto e resultados danosos. Era algo sem maior impacto. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente no qual esta Corte Superior balizou a conclusão pela ausência de gravidade no comparativo entre os destinatários do conteúdo ilícito e o eleitorado no respectivo pleito. Se diz, a guisa de argumentação, mesmo que se considere a possibilidade de todos os sindicalizados e seus familiares terem votado em Ibanez Rocha, o número de cerca de 300 mil eleitores indicado pelos recorrentes não é fator relevante para se inferir possível gravidade no caso em discussão, tendo em vista o comparecimento de cerca de 1 milhão e 500 mil eleitores às urnas no Distrito Federal. Então, ali, os números eram muito mais próximos do que esses números que contam numa campanha presidencial, como a que temos aqui. O precedente que citei por último veio sob a relatoria do eminente ministro Mauro Campbell Marques. No mais, embora a temática central do discurso questionado tenha sido a vulnerabilidade das urnas e a falácia acerca da inexistente fraude no cômputo dos votos eletrônicos, insta ressaltar os números relativos às eleições de 2022. Para tanto, é imperioso mencionar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, embora o artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 64 tenha afastado como elemento configurador do ilícito a potencialidade de o fato alterar o resultado do pleito, nada impede que o julgador a utilize como aspecto secundário para a aferição da gravidade. Fecho aspas, o precedente do eminente ministro Alexandre de Moraes. Dito de outro modo, apesar de o critério quantitativo de votos não ser mais um fator determinante à caracterização do ato abusivo, ainda deve ser considerado para fim de análise da prática de abuso de poder e de uso indevido dos meios de comunicação social.
Conforme noticiado por essa Corte Superior, o primeiro turno das eleições gerais, abro aspas, o primeiro turno das eleições gerais de 2022, o maior pleito em 90 anos da existência da Justiça Eleitoral, do total de um pouco mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar, mais de 123 milhões compareceram às urnas, o que equivale a quase 80% do eleitorado apto. Além disso, o índice de abstenção ficou em 20,95%, próximo da média registrada em pleitos anteriores, fecho aspas. Também no exterior, o número de eleitores alcançou recorde, tendo sido, abro aspas, 39,21% maior que o da última eleição em 2018, quando ultrapassou 500 mil eleitores. Fecho aspas. Na mesma toada, abro aspas, o comparecimento de eleitores com deficiência cresceu 30% em 2022, fecho aspas. O cenário, a toda evidência, denota que se a procedência da ação de investigação judicial eleitoral repousa no reconhecimento da relação entre a existência de um ato abusivo e a concreta vulneração dos bens jurídicos protegidos, em especial a normalidade e a legitimidade das eleições, não se pode ignorar que o comparecimento dos eleitores atingiu recorde sobre diversos aspectos a evidenciar, ao menos sob o aspecto quantitativo, a ineficácia do multicitado discurso para o fim de promover a abstenção do voto daqueles que creem que o sistema eleitoral brasileiro é falho, o que, frisa-se, não corresponde à verdade. Pelo contrário, os números comprovam justamente a confiança do eleitorado brasileiro em seu sistema eleitoral, na medida que a concordância ou discordância com as afirmações lançadas pelo investigado encontraram no seio do próprio processo eleitoral seu espaço de vocalização em disputa marcada pelo acirramento. Consoante ressaltou o eminente ministro presidente da Corte, Alexandre de Moraes, os eleitores demonstraram maturidade democrática, compareceram às sessões eleitorais, realizaram o ato de votar, concretizando a democracia com paz, harmonia e segurança. Fecho aspas. Referido contexto evidencia que o conteúdo do discurso, nos seus trechos censuráveis, surtiu pouco efeito quanto ao suposto intento de deslegitimar as urnas, argumento central da tese do autor investigante. Do contrário, ter-se-ia verificado uma diminuição do número de eleitores, tendo em vista a expressiva representatividade política do primeiro investigado no cenário nacional. Na realidade, do ato isolado imputado na inicial, não se pode extrair a gravidade exigida no artigo 22 da Lei 64, notadamente quando estão em jogo uma eleição da magnitude que é a eleição presidencial e a severidade das medidas e sanções imputáveis numa ação de investigação judicial. De outro lado, relativamente ao fato de a reunião ter sido transmitida pela EBC, não se verifica no ponto um fato autônomo, mas sim um desdobramento natural da realização da própria reunião pelo então presidente da República. Esta sim, merecedora de um juízo de valor quanto à caracterização como ato abusivo, propaganda eleitoral indevida. Em outras palavras, tendo em vista que se tratou de um evento efetivamente organizado pela Presidência da República, em que presentes chefes de missão diplomática, não se pode ignorar que a referida à emissora de televisão, vinculada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, compete, nos termos do artigo 8º, inciso 6º da Lei 11.652, de 2008, prestar serviço no campo de radiodifusão, comunicação e serviços conexos, inclusive para a transmissão de atos e matérias do governo federal. Constam dos atos diversos documentos que demonstram que a reunião com os embaixadores, independentemente dos trechos inverídicos contidos, foi um ato solene, cujo protagonista foi o presidente da República, tendo como ouvintes os embaixadores de diversas nações estrangeiras, o que por si só justifica a atuação da referida empresa pública, não lhe competindo, por certo, realizar juízo de discricionariedade prévio acerca do conteúdo a ser propalado
pelo representante maior do governo federal. Ademais, no acordo que referendou a decisão interlocutória, na qual rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União, sustentada em razão dos fatos envolvendo a EBC, consignou-se que aquelas pessoas jurídicas de direito público não adotaram qualquer medida voltada para assegurar a veiculação do material, a reforçar a completa desvinculação da competência legal atribuída à emissora de TV com o intuito do primeiro investigante de propalar o descabido discurso. Em outras palavras, seja qual fosse o conteúdo do discurso proferido pelo então presidente da República, houvesse ou não sido realizada a questionada reunião com embaixadores, a empresa pública de telecomunicações iria naturalmente repercutir a agenda presidencial. Assim, debater a qualificação da reprodução da reunião pela EBC como desvio de finalidade só tem sentido caso previamente considerada abusiva e grave a própria reunião transmitida, o que já foi afastado. Coroando o quanto acima ponderado, não se pode perder de vista a relevante observação da doutrina de que a legitimidade e a normalidade das eleições, bens jurídicos tutelados na presente ação, não são tema sujeito a critérios peremptórios de avaliação, mas sim a uma noção de grau. Abro aspas para citar a seguinte doutrina. O problema que se coloca é que, no terreno contencioso, as autoridades à frente da Justiça Eleitoral são reiteradamente conclamadas a examinar a legitimidade de uma determinada eleição sob uma lógica artificialmente assertiva, quando é certo que a legitimidade responde por natureza a uma racionalidade gradativa ou escalonada, portanto, contrário a raciocínios categóricos, fundados em lógica binária. Em última análise, a legitimidade eleitoral não veicula uma noção absoluta, uma questão de ser ou não ser, como se um pleito pudesse ser visto tão simplesmente como legítimo ou ilegítimo, como pretende o direito, tratando-se mais propriamente de um problema de graduação, de ser mais ou menos, ou seja, de reproduzir com maior ou menor fidelidade as expectativas jurídicas alusivas às condições ideais atinentes a um processo de escolha popular. Fecho aspas, citando então Frederico Franco Alvim. Assim, embora não se possa negar que as eleições de 2022 experimentaram um conjunto de percalços e dificuldades decorrentes de um contexto de instabilidade oriundo de discursos de conteúdo inverídico, no qual a fala do então presidente Jair Messias Bolsonaro é exemplo significativo, há de se igualmente reconhecer que a Justiça Eleitoral foi capaz de conduzir o pleito de forma orgânica, com ampla e livre participação popular, pronta proclamação do resultado e oportuna diplomação e adoção de medidas suficientes à contenção do que poderia ter se transformado num grave episódio. Não houve a gravidade porque a Justiça Eleitoral prontamente interveio, sobretudo naquelas representações sob a relatoria da eminente ministra. Para vocês que nos acompanham no rádio, eu vou para um rápido intervalo e já voltamos aqui na Jovem Pan, são 10h49. Pela vulneração aos bens jurídicos legitimamente e normalidade das eleições, mas sendo esses sujeitos a um juízo de valor de grau, fato é que a intensidade do comportamento concretamente imputado à reunião de 18 de julho de 22 e o conteúdo do discurso não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade. Especulações e ilações outras, repitas, não são suficientes para construir o liame causal e a qualificação jurídica do ato abusivo, razão pela qual o comportamento contestado, apreciado em si mesmo, como acima feito, leva à inescapável conclusão pela ausência de gravidade suficiente. Por todo exposto, rogando vênias por esse demorado voto e também vênias especialmente dos entendimentos contrários e em particular do eminente relator, ministro Benedito Gonçalves, julgo improcedente o pedido.